6:30 da manhã, deixando aqui o hostel paroquial de Belorado. Seguimos. Tá um pouco escuro. Acho que até o vídeo não vai ser muito legal, mas é isso. Dormi bem hoje, apesar do barulho de uma galera de Barcelona. Agora a gente começa. Chegando no primeiro reino a ser conquistado. E aí a gente descobre o nome dele. O dia começando, surgir lá no alto. Vai ser mais um dia lindo. Muito sol. O sol pega bastante ali perto do meio-dia, né? 1 hora assim. Mas nada que um peregrino não suporte. Given the words, what would you say on this one line? Given the gold, what would you spend on this one find? Before we sleep, what will we dream in the sunlight? O dia começa em Belorado, ainda sob o frescor da madrugada. Sabia que viria um trecho longo, mas o caminho nunca avisa o quanto ele será profundo. Logo, deixo para trás Tos Santos, Vila Ambistia e Espinosa del Camino, vilarejos breves, quase disfarçados entre campos. Eles não pedem atenção, mas oferecem sombra e quietude, mantendo aquela sensação de passar de tempo infinito. What you got till it goes. Sorry, my darling, I can't stay on this main line. Sorry, my darling, I must go, but you'll always be mine. You never know, you never know what you got till it goes. You never know, you never know what you got till it goes. Só um peregrino e o sol lá atrás. Deus é maravilhoso. O tempo todo. O tempo todo.
Deus é maravilhoso. You never know what you got till it goes. You never know what you got till it goes. So my darling, I can't stay on this main line. So my darling, I must go, but you'll always be mine. You never know what you got till it goes. You never know what you got till it goes. A subida até Vila Franca Montes de Oca anuncia o desafio do dia. Ali começa a travessia dos Montes de Oca, terra de histórias antigas e silêncio denso, onde no passado peregrinos viajavam com cautela e muita oração. Hoje restam as árvores altas, o vento filtrado pelas folhas e uma solidão que abraça em vez de assustar. Os passos ecoam sobre folhas secas, enquanto pensamentos nascem sem esforço como parte da trilha. Morning! Brasil! Meu Deus do céu! Vai ficar com Deus! Tudo bem? Tudo bem! Um dia maravilhoso! Sim, sim. No coração da mata, quase como um segredo escondido, está San Juan de Ortega, monastério que durante séculos ofereceu refúgio aos que cruzavam os montes. Ali repousa San Juan, o discípulo de São Domingo de la Calzada, um construtor de fé e acolhedor do caminho. Sinto que sua força ali permanece.
Mais adiante, o caminho respira Inhagés e logo depois Atapuerca, pequena no tamanho, imensa na história. Foi aqui que arqueólogos encontraram vestígios dos primeiros seres humanos da Europa. Caminhar por Atapuerca é pisar onde pisaram os mais antigos de nós. É uma lembrança silenciosa de que muito antes de existirem mapas, já existia a vontade de seguir. A partir dali, o trecho final parece esticar o tempo. Vila Alval, Cardenuela Rio Pico, Orbaneja Rio Pico, Vila Fria. Cada nome é um sinal de que estamos chegando, mas também um teste de resistência, porque o corpo já pesa e a cidade ainda não se mostra. Troubles behind. Uau. Esse caminho. Esse caminho. Eu tô falando pra vocês. Esse caminho. É cacetada o tempo todo na cabeça da gente. I'll take care of you along the way. My love, one day at a time, will leave our troubles behind. And you'll take care of me along the way. My love, one day at a time, will leave our troubles behind. 1 da tarde. Passei por umas cidadezinhas muito nada, sem nada. Acho que agora eu cheguei numa aqui. Boa, até ver se não tem um rosto. Vamos lá. Vamos bater o forte. No, it's nothing like falling now. And I'll take care of you along the way. My love, one day at a time, will be. Caminho para Burgos, você começa já, óbvio, estrada, né? Grande cidade. Aqui é a entrada para o aeroporto. Dá para ir contornando o aeroporto. Olha atrás de mim como é que tá. Dá pra ver caindo o mundo. Agora que eu reparei e que o tempo mudou. Mas vamos seguir aqui. Olha lá, um avião decolando. E então, finalmente, Burgos, majestosa, ancestral, de braços abertos e torres altíssimas. Cruzo a ponte sobre o rio Arlanzon com o coração cansado e os olhos cheios. A cidade impõe sua presença com a Catedral de Burgos, uma joia gótica que rasga o céu como um pedido ou uma resposta. Foram 50 quilômetros hoje, um dia de floresta, pedra, história e superação. Chegar em Burgos é mais do que concluir uma etapa, é atravessar séculos de humanidade e ainda assim reconhecer que há muito mais de mim, esperando por mim no caminho.
exatamente onde fica o albergue. Uma região bem cheia, bem movimentada, o albergue do municipal. E enfim, não tem um lugar que dá pra ficar em silêncio. Todos os lugares aqui em Burgos é muito barulho, inclusive no albergue. O albergue é muito grande, o albergue é muito diferente de todos os outros, assim. Tem tipo um gavetão pra você deixar tuas botas. Ele tem 4 ou 5 andares, tem elevador, o negócio é bem diferente. Banho bom, enfim, internet boa também. Porque é uma cidade grande mesmo, Burgos é uma cidade grande. Por um lado é legal, mas por outro, pro espírito do caminho, assim, vai agradar quem gosta do caminho do lado mais turístico, né? Que tá tudo bem também, mas não é muito a minha praia. Prefiro as zonas mais afastadas, menos urbanas. E isso também causou uma dificuldade gigante para achar, né? Enfim, várias fábricas, você acaba passando, você atravessa o distrito industrial inteiro antes de chegar na cidade em si. E aí depois você atravessa ainda uma parte da cidade, que é onde está o albergue. E mesmo o albergue estando na linha do trecho do caminho original, né, quando você chega mais perto da cidade, você encontra os morrones, você encontra as marcações no chão. Mas até você chegar ali, é muito ruim, aliás, a situação, assim, muito difícil. Tem que estar muito concentrado, vai correr o risco de errar e ter que voltar. Eu cheguei numa hora aqui em Burgos que era 5h30, a hora do final do expediente ainda. Muito movimento, muita correria, assim, das pessoas saindo do trabalho. E já emendando aqui, quando você entra na cidade, já emendando, o espanhol tem muito isso, já emendando happy hour, aqui já emendando os pinchos, né? Pinchos, tapas que eles falam, que são os aperitivos, as entradinhas. Então, assim, foi um perrenguezinho hoje, diferente pra Burgos. E eu saí com um foco hoje, que era... Eu sabia da dificuldade, em função de todos os trajetos que eu tenho feito, sem muito seguir uma regra. Eu sabia que hoje ia ficar... Eu ia chegar próximo de Burgos, e tá tudo bem, né? Burgos é um trecho onde o pessoal para, né? Mas o que aconteceu foi que, na verdade, as cidades próximas de Burgos, elas não tinham estrutura, né? Quando surgiu um problema, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Ferrou. Então eu fui para a cidade mais próxima, andei mais um pouquinho. Na cidade mais próxima eu parei para comer, porque eu tava com muita fome. E ali já tinha andado em torno de 36 quilômetros. Eu parei numa cidade com 30 quilômetros. E aí na cidade que eu me decepcionei, não tinha hostel e tal, e eu me ferrei. Falei, tá bom. E aí eu tava a 20 de Burgos. Andei 30 e tava a 20. Falei, bom, não tem muito o que eu fazer aqui, eu vou pra próxima cidade. Quando eu fui pra próxima cidade, andei mais 6. Caí em 36, mais ou menos. Eu encontrei um restaurante, um bar, e parei lá pra comer. Tava com muita fome, não tinha almoçado, era 1h30 da tarde. Aí eu parei e foi sensacional, porque eu parei num bar-restaurante, era uma colombiana, fiquei conversando com ela. Ela fez um puta rango pra mim. E lá também chegou um americano, o Robertson, que a mulher é colombiana, tem 2 filhos. E aí ele já fez amizade com a Lúcia, acho que é Lúcia o nome dela, ali a dona do bar e tal. E aí, por coincidência, a Lúcia falou, eu tenho um albergue aqui, se quiserem ficar. E o Robertson, como tava meio machucado, ele tava operando de canelite, ele ficou. E parentes, né? Fiquei mais de 1 hora conversando com ele, porque ele é um ex-corredor de maratona, e foi muito legal a nossa conversa.
Então assim, surgiu uma oportunidade pra mim ali. Então, veja, por eu ter um foco e seguir, no fim abriu-se 2 oportunidades. Depois que eu comi, eu me energizei de novo, eu poderia ir para Burgos, ou eu poderia simplesmente ali aparecer uma oportunidade de ficar num albergue da Lúcia, um albergue que não é municipal nem nada, mas preço bom, e provavelmente só ia estar eu e o Robertson, ia dormir tranquilo e tudo mais. Então pensei, fiquei conversando com eles um pouco, falei, não, eu vou tocar para Burgos mesmo, porque eu quero ficar nos municipais, eu quero viver o caminho, e eu tô com energia aqui, acho que eu aguento mais 14 agora, já bem alimentado. E vim, né? O Evaldo de hoje em dia, sabe? O Evaldo de hoje em dia tem um problema, pressão, uma dificuldade, não desespera, não fica louco, nervoso, e não, para, respira, pede a Deus e vai fazer o que tiver que fazer. E aí, enfim, ele acabou me dando 2 oportunidades, 2 caminhos. E é isso que eu tô aqui. Vim pra Burgos, tô aqui. Então, reflexão é isso. Tenha um foco, mas tenha aberto a mudar esse teu... O foco não, mas tem que readaptar em função de alguma dificuldade que aparecer. E quando for fazer isso, faça de coração aberto, sem amargura, sem ficar bravo, sem começar a xingar e etc. Tá bom? Acho que é isso. Tem muita coisa pra pensar, mas a energia não deixa.